Agora sim, a seleção brasileira iniciou de fato os trabalhos com bola, já pensando no próximo compromisso diante da Croácia. Esse amistoso encerra a primeira data FIFA do ano, referente ao mês de março, e marca mais um passo importante nesse início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti, no comando da equipe. E olha, não tem sido uma preparação simples. Logo no primeiro dia, a seleção sequer foi ao campo. Os jogadores ficaram apenas na academia, dentro do resort onde a delegação está hospedada, aqui bem próximo ao complexo esportivo da ESPN. Foi um trabalho totalmente voltado para a recuperação física. Os titulares fizeram uma atividade mais leve, focada em regeneração muscular, enquanto os reservas tiveram uma carga um pouco maior. Até aí, tudo dentro do esperado. Mas o que chama a atenção mesmo é o que vem acontecendo nos dias seguintes. Mesmo com o início dos trabalhos com bola, a comissão técnica ainda não conseguiu ter todos os jogadores disponíveis ao mesmo tempo. E isso já começa a impactar diretamente na preparação da equipe. A seleção chega a mais um treino, e novamente com desfalques. E aí você pode se perguntar, mas por que isso está acontecendo? A resposta está no calendário. A gente está num momento extremamente crítico da temporada europeia. Faltam menos de 2 meses para o fim das principais ligas, os jogadores vêm de uma sequência absurda de jogos, viagens, decisões. E o desgaste físico é inevitável. E isso não é um problema exclusivo do Brasil, mas aqui, dentro da seleção, está ficando bem evidente. Desde a convocação, a lista de baixas só cresce. Alisson foi cortado, Gabriel Magalhães também, Alex Sandro ficou fora. Depois do jogo contra a França, mais problemas, Wesley e Rafinha também deixaram a lista. E não para por aí. Marquinhos, por exemplo, nem chegou a participar de algumas atividades importantes. Ficou em recuperação e não viajou em determinado momento. Ou seja, a seleção está treinando, mas sem ter o elenco completo à disposição. E isso, para um treinador que está começando o trabalho, pesa muito, porque é exatamente nesse tipo de período que ele precisa testar, ajustar, observar, e simplesmente não consegue. E dentro desse cenário complicado, mais um ponto chamou bastante atenção durante os treinos: a situação do Vinícius Júnior. O atacante, que é hoje uma das principais referências da seleção brasileira, precisou ser preservado das atividades com bola. E isso naturalmente acende um alerta, mas calma, não é lesão. Segundo as informações do departamento médico, o Vinícius apresentou um desgaste muscular acentuado. Algo esperado, considerando a sequência pesada de jogos que ele vem enfrentando na temporada europeia. Ele relatou incômodos, e a comissão técnica decidiu não arriscar. Fez um trabalho leve na academia, cerca de 20 minutos, focado em recuperação, e depois foi encaminhado para a fisioterapia. A ideia aqui é clara: preservar agora para não perder o jogador no jogo. E isso mostra muito sobre a forma como o Ancelotti está conduzindo esse início de trabalho. Ele não quer correr riscos desnecessários. Prefere ter o jogador 100% no jogo, do que forçar no treino e acabar perdendo uma peça importante. E, pelo que tudo indica, a situação do Vinícius não preocupa. A tendência é que ele volte normalmente nas próximas atividades e esteja disponível para enfrentar a Croácia. Agora, enquanto alguns ficaram de fora, outros voltaram. E aí entra um nome importante: Marquinhos. O zagueiro, que vinha sendo preservado, voltou aos treinos e participou normalmente da atividade com o grupo. Isso é fundamental, porque ele é uma peça-chave no sistema defensivo. Além disso, teve também a presença de um nome que muita gente estava curiosa para ver: Vitor Reis. Zagueiro jovem, que vem ganhando espaço e teve a oportunidade de treinar pela primeira vez com a seleção principal. E isso mostra outro ponto importante desse momento da seleção. Além de preparar o time para o jogo imediato, o Ancelotti também está começando a observar opções para o futuro, especialmente pensando em Copa do Mundo. Porque, mesmo sendo um ciclo longo, algumas decisões começam a ser tomadas agora. E isso ficou ainda mais evidente na forma como o treino foi organizado. No início da atividade, houve uma divisão clara entre os jogadores. Quem atuou menos de 45 minutos contra a França ou nem entrou fez um trabalho físico mais intenso. Já os titulares, ou quem teve mais tempo em campo, passaram por uma carga reduzida. Isso é controle de carga na prática. E aqui tem um detalhe importante: não é só poupar por poupar. É uma estratégia para manter o nível físico do elenco equilibrado, porque em competições curtas, como Copa do Mundo, isso faz toda a diferença. E aí, depois dessa primeira parte, o treino começou a ficar mais interessante, porque o Ancelotti separou o grupo em 2 focos bem claros. De um lado, a parte defensiva, do outro, a parte ofensiva. E aí a gente começa a entender melhor o que ele quer implementar nesse time. Perfeito, agora entra a parte mais forte do conteúdo, onde começa a análise tática, e isso segura muito a retenção. Aqui vai o bloco 13. Foi justamente nessa segunda parte do treino que começaram a aparecer, de forma mais clara, as ideias do Carlo Ancelotti para essa seleção. Com o grupo dividido, cada setor passou a trabalhar de maneira específica. De um lado, os jogadores defensivos, zagueiros, laterais e volantes ficaram focados na construção de jogo desde trás.
Do outro, os jogadores ofensivos foram levados para outro campo, onde trabalharam situações de ataque, principalmente no último terço. E aqui já dá para entender um dos principais problemas que o Ancelotti identificou no jogo contra a França: a tomada de decisão, principalmente quando o time chega perto da área. Durante o treino ofensivo, o foco foi exatamente esse: rapidez de raciocínio. Recebe a bola, gira, decide, finaliza, tudo em poucos segundos, sem enrolação, sem excesso de toque. Porque no futebol de alto nível, você não tem tempo. E foi isso que faltou em vários momentos contra a França. O Brasil até conseguiu chegar em algumas situações, mas não soube definir bem. Faltou objetividade. Faltou ser mais direto. E é isso que o Ancelotti está tentando corrigir. O trabalho envolvia troca de passes em velocidade, movimentação curta, aproximação e finalização rápida. Teve muita situação de pivô, de bola curta, de tabela. Tudo para simular aquele momento em que a defesa adversária está fechada e você precisa decidir rápido. E tem um detalhe importante aqui: o Ancelotti não quer um time que jogue só de uma forma. Ele quer variação. Em alguns momentos, a ideia é ter posse e construir. Mas em outros, ele quer o contra-ataque. E isso ficou bem claro no treino. Ele quer um time capaz de acelerar quando tiver espaço, de ser vertical, de aproveitar a transição. E isso exige exatamente o quê? Decisão rápida. Porque contra-ataque não espera. Ou você decide rápido, ou perde a jogada. E foi exatamente isso que não funcionou bem contra a França. Quando o Brasil tentou jogar direto, não conseguiu aproveitar. Perdeu tempo, errou escolha, e acabou desperdiçando boas oportunidades. Por isso, esse treino ofensivo foi tão específico, e não só com atacantes. Jogadores de lado, como Martinelli e Luiz Henrique, participaram bastante. Centroavantes também trabalhando posicionamento, finalização e leitura de jogo. Além disso, meias que chegam de trás também foram envolvidos, justamente para melhorar essa conexão entre meio e ataque. E aí a gente começa a enxergar um padrão. Um time que quer ser rápido, um time que quer ser direto, mas sem perder organização. Agora, enquanto o ataque trabalhava isso, do outro lado, a defesa também tinha um foco muito claro. E talvez até mais importante. Porque um dos maiores problemas do Brasil no último jogo não foi só atacar mal, foi sair jogando mal. E é exatamente isso que entra no próximo ponto. Perfeito, agora entramos na parte que dá mais autoridade pro vídeo, onde você mostra a leitura de jogo e entendimento tático. Aqui vai o bloco 4 e enquanto o ataque trabalhava essa tomada de decisão no último terço, do outro lado o foco era outro problema que ficou muito evidente no jogo contra a França: a saída de bola. E aqui vale prestar atenção, porque isso diz muito sobre o que o Ancelotti está pensando para essa seleção. No treino, o trabalho defensivo não foi simplesmente marcar ou posicionar linha. Foi trabalhar a construção desde trás. Ou seja, como o time começa a jogada. Porque contra a França, o Brasil sofreu justamente nesse ponto. Teve dificuldade para sair jogando pelo meio. Foi pressionado, e acabou sendo forçado a jogar pelos lados o tempo todo. E quando isso acontece, o jogo fica previsível. O adversário já sabe para onde a bola vai. E aí você perde controle, perde posse, e começa a correr atrás. O Ancelotti percebeu isso rápido, e foi direto no problema. A ideia dele é ter uma saída mais limpa, mais organizada, com os zagueiros participando ativamente, buscando os volantes, e criando linhas de passe por dentro. Mas não é só isso. Existe uma movimentação muito clara sendo treinada. Quando a bola entra no volante, o lateral já se projeta, dá a opção, abre o campo. E aí o time consegue ganhar amplitude com qualidade e não no desespero. E tem mais um detalhe importante: essa movimentação não é aleatória. Ela tem equilíbrio. Se um lateral sobe, o outro segura. Isso é básico no futebol, mas precisa ser bem executado, porque se os dois sobem ao mesmo tempo, você fica exposto. Então o Ancelotti quer esse controle. Quer um time que ataque, mas sem perder a estrutura. E isso explica também algumas decisões que ele começou a tomar na convocação e nos testes. Mesmo com desfalques, ele optou por não chamar reposições óbvias. Não trouxe outro lateral, não trouxe outro atacante, preferiu reforçar a zaga. E isso não é por acaso. Existe uma preocupação clara com o sistema defensivo, principalmente pelo lado esquerdo. Ainda existem dúvidas sobre quem será o titular ali pensando na Copa. E mais do que isso, quem será a alternativa. Porque hoje, a seleção ainda não tem isso totalmente definido. E aí entra a importância de testes como o do Vitor Reis. Um jogador jovem, sendo observado, já pensando no futuro. Ao mesmo tempo, o Ancelotti também começou a testar alternativas dentro do próprio elenco. E aí vem uma ideia interessante: a possibilidade de improvisações. Jogadores como Danilo e Mbappé sendo usados em funções diferentes, principalmente nas laterais. Mas não é improviso por falta de opção, é estratégia. A ideia é ter laterais mais defensivos, mais sólidos, principalmente contra equipes fortes, que jogam com pontas rápidos e decisivos. Ou seja, não é só atacar bem, é sofrer menos. E isso muda completamente o perfil do time.
porque você passa a ter mais segurança atrás e liberdade para atacar na frente. E aí começa a ficar claro, o Ancelotti não quer só um time bonito, ele quer um time equilibrado. E isso pode fazer muita diferença lá na frente. Perfeito, agora vem uma das partes que mais prende: escalação, disputa e decisões do Ancelotti. Aqui está o bloco 5 e com tudo isso que foi trabalhado no treino, começa a surgir a pergunta que todo mundo quer saber: qual vai ser o time titular? E a resposta, nesse momento, ainda não é 100% definida. Mas já existem alguns sinais bem claros do que o Ancelotti está pensando. Durante as atividades, algumas formações foram testadas. E uma das linhas que mais chamou atenção foi na defesa. Uma possível formação com Danilo, Buimo, Léo Pereira e Douglas Santos. Mas é importante deixar claro, isso ainda é um esboço, porque tudo depende da condição física de alguns jogadores, principalmente do Marquinhos. Se ele estiver 100% pronto para jogar, ele naturalmente assume a titularidade, e aí muda completamente a configuração da zaga. Ou seja, a disputa ali ainda está aberta, e isso vale para outras posições também. No meio-campo, por exemplo, a dupla Casemiro e Andrés Santos apareceu como uma das principais opções. Mas também houve testes com outras variações, e isso mostra que o Ancelotti ainda está observando, ainda está avaliando, nada está fechado. E isso é importante, porque cria competição, e quando existe competição, o nível sobe. Agora, quando a gente olha para o ataque, a dúvida é ainda maior, porque existem várias possibilidades, e poucos lugares. O esquema deve ser mantido. A ideia é continuar com uma estrutura ofensiva com 4 jogadores, mas com um detalhe importante: mobilidade. O Ancelotti não quer um ataque estático, ele quer jogadores que troquem de posição, que saiam da área, que busquem o jogo, que confundam a marcação. Então, mesmo que exista um centroavante, ele não vai ficar parado, ele vai participar, vai circular, vai se movimentar. E isso abre espaço para outros jogadores entrarem. Agora entra outro ponto importante: as opções. Com a lesão do Rafinha, por exemplo, Luiz Henrique ganhou muito espaço. Hoje, ele aparece como um dos principais candidatos a começar jogando, mas isso não significa que está garantido, porque o treinador ainda está testando, ainda está observando comportamento, entrosamento, tomada de decisão, e isso pesa muito, principalmente nesse tipo de preparação. E tem mais: as mudanças durante o jogo também entram na conta. Com as novas regras da FIFA para amistosos, é possível fazer até 8 substituições, ou até mais, dependendo do acordo entre as seleções. Isso dá ao treinador uma liberdade enorme para testar, para ajustar, para observar jogadores diferentes. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo contra a França. No segundo tempo, praticamente metade do time era diferente. Jogadores estreando, outros ganhando minutos. E isso vai continuar acontecendo, porque esse é o momento de testar, de experimentar, de entender quem realmente pode fazer parte desse grupo. E aí, com tudo isso, a tendência é que o time titular comece a ser definido no próximo treino, principalmente no domingo. Ali sim, o Ancelotti deve montar uma base mais próxima do que ele pretende usar no jogo. E na segunda-feira, aí já é ajuste final, treino mais leve, mais estratégico, já pensando diretamente na partida. Ou seja, ainda existem dúvidas, mas as ideias já estão ficando cada vez mais claras. Perfeito, agora vamos fechar do jeito certo, com autoridade, opinião e engajamento forte. Aqui vai o bloco 6 final e no meio de tudo isso, uma coisa fica muito clara: a seleção brasileira ainda está em construção, não é um time pronto, não é um time definido. E talvez isso seja exatamente o mais interessante desse momento, porque ao mesmo tempo que existem dúvidas, também existem oportunidades. Jogadores que antes não eram vistos como protagonistas, agora ganham espaço. Posições que pareciam fechadas, hoje estão em disputa, e isso muda completamente o cenário. O Ancelotti chegou com uma ideia, mas ele não está engessado, ele está testando, observando, ajustando, e principalmente, tentando encontrar equilíbrio, porque no futebol de alto nível, não adianta só atacar bem, também não adianta só defender bem, você precisa fazer os dois, e é exatamente isso que ele está tentando construir: um time sólido, um time organizado, mas que também seja agressivo quando precisar. E aí entra a grande questão: será que esse modelo vai funcionar? Será que essas escolhas vão dar resultado? Ou ainda falta algo para essa seleção realmente convencer? Porque talento, o Brasil tem, mas futebol hoje não é só talento, é físico, é tática, é decisão, e principalmente, consistência. E isso ainda está sendo construído. Agora eu quero saber de você. Como você montaria essa seleção hoje? Você concorda com essas escolhas do Ancelotti? E principalmente, esse time te passa confiança para enfrentar seleções fortes? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve porque aqui a gente acompanha tudo de perto, sem enrolação. E o melhor, sempre direto ao ponto.